Nosso Evangelho deste domingo, 29º domingo do tempo comum, é Mateus 22, de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. As autoridades enviam com esperteza alguns de seus discípulos para interrogarem hipocritamente Jesus de Nazaré. Os chefões têm medo de ser humilhados em público, por isso expõem seus discípulos ao ridículo. Eles vivem de imagem social, são formas caricaturadas, sepulcros caiados, falsos consigo e com todos. São homens do poder e da fama, rasteiros no conhecimento da verdade. O doutor Angélico nos dá 3 modos indicativos do não ensino da verdade. O primeiro diz respeito ao desconhecimento e falta de amor por ela. O segundo, pela falta de temor a Deus. E o terceiro, por temor, quer dizer, por medo. Nesse caso, a verdade está bem ali, é uma pessoa e é, pelos líderes da época, desconhecida e desvalorizada. Então, essas lideranças formam 2 grupos de discípulos para irem até Jesus, que é a verdade ali presente. Um grupo dos fariseus e outro dos herodianos, convidados pelos fariseus como desconhecidos, para enganar mais facilmente a Jesus e poder capturá-lo por meio deles, porque, como temia o povo, não se atreviam a fazê-lo por si mesmos. A armadilha estava posta. De um lado, os herodianos se preparavam para o bote, caso Jesus fosse contra César. Do outro, os fariseus, caso Jesus fosse favorável ao imperador em oposição ao povo de Israel. Pois bem, este grupo herodiano é mais ligado a Roma, ao poder político, adeptos da dominação romana. Já o grupo dos fariseus é o indeciso, acomodado, formados por doutores da lei, conhecedores das sagradas escrituras, porém hipócritas, sempre em cima do muro, pois mesmo não sendo a favor de Roma, dependem dela e por isso procuravam viver a fidelidade à lei contraditoriamente na dependência de César. Ao aproximarem-se de Jesus, tais discípulos das autoridades querem levar aos seus líderes uma possível resposta fracassada de Jesus, algo que pudesse revelar um Jesus tipo enganador, falso profeta, alguém oposicionado do lado de Roma ou contra sua paz, sendo favorável ao imposto, sinal de dominação aplicado de forma injusta, e se por acaso agisse dessa forma, colocava-se a favor da opressão e contra o povo sofredor, ou do lado contrário, e por isso mesmo contra Roma, o que lhe renderia o título de subversivo e, por consequência, a cadeia. De qualquer modo, o que eles queriam era ridicularizar Jesus diante de seus discípulos, já que o texto inicia dizendo que queriam apanhar Jesus em alguma palavra, isto é, preparavam uma armadilha para o mestre e vê-lo separado da população, distante dos seus
projetos. Jesus percebeu a hipocrisia deles, e aí mostra-se o sábio, e respondeu: por que me tentais? Claramente, Jesus expõe a hipocrisia deles, que expressam aquilo que são seus mestres. Eles têm as marcas dos seus formadores. Hipócritas formam hipócritas e espalham sempre mais tal cisanha pelo mundo inteiro. Corruptos formam corruptos e assim por diante. Quem não tem raiz teme qualquer vendaval. Quem não tem objetivo verdadeiro agarra-se a qualquer pensamento. Quem não tem foco ainda não se encontrou com a verdade. Quem procura derrubar os outros vive na ilusão de que é alguma coisa. Essa é a realidade de quem não vive na verdade, de quem não tem a experiência do amor, daquele ou daquela que ainda não entende a beleza de ser um ser humano de fé e esperança, de fazer de sua vida um motivo de libertação. Aqui, diante de Jesus, temos o encontro entre a ilusão e a realidade, a hipocrisia e a verdade, as trevas e a luz. Eles estão agindo nesse encontro como o diabo no deserto, ao tentar o Salvador. Realmente, quem defende uma sociedade injusta e exploradora não pode agir senão na ilusão do inimigo, da libertação e da salvação. Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E pergunta-lhes: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam que era de César. Pois bem, eles se encontravam em contradição, porque carregavam consigo uma moeda com a figura do imperador que se dizia divino. E na moeda havia os títulos divinos do mesmo imperador. Nesse caso, ao portar consigo tal coisa, era uma forma de idolatria, pois o imperador se dizia Deus. Um filho do Deus de Israel não pode ter outro Deus. Êxodo 20, versículo 4, Deuteronômio 6, 4. Então, encontram-se em maus lençóis, porque não se trata somente de carregar a moeda consigo, mas de ser apegados a ela. Ou seja, por causa da idolatria do dinheiro, rebaixam-se ao imperador divino. Falso Deus, aceitam sua dominação e opressão, porque lucram com isso também. Eles deveriam fazer justamente o contrário, devolver a César o que a ele pertence, sua imagem estampada no ouro, pois é preciso dar a Deus o que é de Deus, o homem todo, isto é, sua própria vida, não ter outros deuses, não se dobrar diante de nenhuma criatura e adorá-la, não perder a própria dignidade de imagem e semelhança de Deus e o como devem viver. O povo pertence a Deus, as lideranças pertencem ao mesmo Deus, o universo inteiro pertence ao Criador, portanto, somente Ele, Deus é o Senhor e não há outro. César deve ser tratado como um homem, criatura, político, que deve exercer sua função levando em conta a dignidade da população, os seus direitos e deveres, e não assumir para si o que somente a Deus pertence. E o povo deve ser consciente disso. A imagem de Deus está estampada em nós. Isto significa que somos mais valiosos que tudo nesse mundo. Se as pessoas se apegam às moedas por serem de César, com imagem dele, muito mais o ser humano, que é imagem do Deus verdadeiro, possui então mais valor, mais importância, que se voltem para Deus e descubram o valor da sua pessoa, ou da pessoa humana. Aquela moeda indicava a idolatria dos fariseus herodianos, simbolizava a possibilidade de se viver com a opressão e a fé. Jesus destrói tal mentalidade, mostrando que a injustiça começa onde não existe o reconhecimento do verdadeiro Deus e, por causa disso, da dignidade humana em Deus, onde a infidelidade criou raízes e a mentira sentou-se no lugar mais sagrado
do Templo de Jerusalém, das mentes dos conhecedores das Sagradas Escrituras e do coração dos falsos governantes, falsos juízes e dos grandes da terra, segundo Miqueias 7:3. Os líderes de Israel ali diante de Jesus se revelaram adoradores de Satanás, que os iludiu com a proposta de ter tudo, mas que, em contrapartida, o adorassem. Quem defende o comodismo político a seu favor e oprime o povo de Deus e, além disso, usa a fé para justificar tal ação, é um seguidor do inferno. A iluminação de Deus se dá no amor e na verdade, quando se deseja a fé, a vida e a esperança salvífica. A estrada da salvação passa pelo esvaziamento de si e abandono de toda sorte de interesse pelo poder. Quem age de modo contrário abraça o inferno para si e nele tenta jogar seus súditos. É urgente despertarmos para nossa realidade em Deus hoje, mais do que nunca. Fomos criados numa dependência necessária dele. Não somos nada sem ele. Toda e qualquer ação que nos afaste dele mata-nos. Somos de Deus, temos a sua marca, somos suas imagens e semelhanças. Existimos por ele e para ele exclusivamente. Por isso, se queremos de fato a salvação, devemos voltar para ele todo o nosso ser. Abandonar toda infidelidade e encanto pelo mundo e seu interesse pelo poder, não permitindo mais o sacrifício de nossa vida por imagens de homens decaídos e nos entregarmos totalmente a Deus, do qual somos imagens e semelhanças verdadeiras. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.